Vamos nos colocar de pé, amados e amadas, e vamos abrir a palavra do nosso Deus. Estamos meditando nesses dias no livro de Apocalipse, e nessa semana lemos o capítulo 10, que trouxe ao nosso coração um profundo desejo de compartilhar com a igreja nessa noite uma rápida reflexão antes de nos assentarmos à mesa do Senhor. Apocalipse capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Leia comigo o verso 3. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo, que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus santos profetas. Verso 8, leamos juntos. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou. O que ele disse? Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Porém, quando o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de povos, nações, línguas e reis. Amém. Palavra do Senhor. Você pode se assentar e orar, pedindo a Deus pela palavra e pelo mensageiro da palavra, que é tão humano e limitado, mas o Senhor sempre prometeu ao seu povo reunido trazer e compartilhar conosco a palavra de vida. Vamos orar. Oh Senhor, nos prostramos diante da glória, do poder, da maravilha que é a Tua palavra. Agradecemos porque nessa noite nós já cantamos a palavra, nós já oramos a palavra, nós já tivemos essa bendita comunhão. Obrigado por Tua igreja reunida. Fala conosco, prepara o nosso coração, faz-nos aproximar com dignidade da mesa do Senhor e compartilhar o cálice da bênção e não da maldição. Bendito Senhor, agradecemos o poder da Tua palavra e pedimos que ela venha confortar, exortar, animar, levantar, libertar, restaurar no poder da Tua graça, pelo poder do Teu Espírito Santo, e que seja repreendida toda obra maligna, todo espírito de trevas, todo levante do inferno contra a Tua palavra, porque o Senhor é a nossa vitória. No nome de Jesus oramos, e a igreja diz: amém. Glória a Deus. Você já teve uma visão assim que chamou muito a sua atenção? Ao ler esse texto eu me lembrei de uma vez
que tive o privilégio de estar na praia e andando no final do dia, olhando para aquele céu magnífico, maravilhoso, aquelas nuvens sendo sopradas pelo vento, o mar do outro lado, as montanhas ao fundo, e de repente, parecia que aquela nuvem e os raios de sol que refletiam nela, vindo em direção da terra, formavam algo como esse quadro aqui, um ser gigantesco, imenso. Olha para esse texto. Comentaristas do Apocalipse dizem que o capítulo 10 e o capítulo 11 é um prelúdio que vem antes que a 7ª trombeta seja tocada. E o 7º ai, que está relacionado com a trombeta, venha sobre a terra. Nós estamos sendo trazidos por João, na sua visão, a contemplar algo tremendo. Ele olha para esse anjo e diz que ele tem o arco-íris sobre a sua cabeça. É tão monumental, é tão tremenda a presença desse ser celestial, que a sua cabeça das nuvens, face refletindo como o sol, forma um arco-íris que é na Bíblia o sinal do trono da misericórdia de Deus. Diz que suas pernas são como 2 colunas de fogo imensas, e ele tem um pé sobre o mar e o outro pé sobre a terra. Imagine você a grandeza desta visão, algo muito maior do que as criações do Spielberg, do cinema, de animação e de tantas outras coisas, porque aqui nos mostra uma visão surpreendente. Há mais de 60 referências a anjos no livro de Apocalipse, diz o Hernandes Dias Lopes, comentarista abençoado. E aqui nós temos um anjo que tem uma semelhança com o Filho de Deus, o seu rosto brilhante como o sol, colocando-se sobre a terra e o mar num momento que antecede o final do juízo pleno de Deus. 7 lições preciosas e bem rápidas. Primeiro, aprendemos aqui que o Evangelho tem um alcance universal. Todos precisam ouvir, crer e obedecer. Olha para o texto, abre a palavra, veja a palavra, o versículo 5, nos diz que ele tem um pé sobre o mar e o outro pé sobre a terra. Há aqui também por parte do anjo uma declaração solene, antes que a 7ª trombeta seja tocada, lembrando o que diz Mateus 24, versículo 4, quando o Senhor diz: e este evangelho do reino será anunciado para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Segunda lição, nós não podemos saber e conhecer todos os aspectos do agir de Deus. O versículo 4 mostra um apóstolo João muito atento, porque ele recebeu, e você lê o livro de Apocalipse e vê que ele recebe várias ordens para escrever o que ele está vendo. Então, quando o anjo aparece ali e brada, 7 trovões acontecem e falam, e João se prontifica imediatamente a escrever, e então ele ouve a voz: não escreva, guarda segredo das coisas que os 7 trovões falaram. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que as coisas reveladas Ele traz ao conhecimento do seu povo, do ser humano, mas as coisas ocultas pertencem a Ele. Deus, o Senhor da história, sabe muito mais, e há muito mais coisas no contexto da sua revelação e da palavra profética que está se cumprindo e caminhando para a sua conclusão final, que nós não conhecemos e talvez não possamos conhecer, porque o alcance da nossa mente é limitada e Deus é muito além de qualquer cogitação do coração humano. Terceira verdade que vimos aqui nesse texto é que a voz profética se cumprirá. Repita, por favor: a voz profética se cumprirá. O mistério foi revelado. Versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou pelos seus servos, os
profetas. A história do mundo avança para o inevitável triunfo de Deus. E ainda que pareça que o mal esteja dominando e tomando conta de tudo, ele não prevalecerá. As 6 trombetas já soaram até aqui. E embora essas trombetas e ais anunciem juízo sobre a terra, nós vemos um quadro por parte dos ímpios, dos que se rebelam contra Deus, de insensibilidade, de endurecimento do coração, de rebeldia e aprofundamento cada vez maior na prática do pecado. Uma geração refinada em cometer pecados cada vez mais escandalosos, cada vez mais insultuosos diante de Deus, mais a palavra profética se cumprirá. E isso é o alento que leva a igreja, através das gerações, a continuar proclamando o Evangelho. Em quarto lugar, a igreja fiel do Cordeiro experimentará poder, consolação e também sofrimento, até a vitória final. Versos 8 e 9. A voz que eu ouvi que vinha do céu falou comigo: vai, toma o livro que está na mão do anjo. E o anjo então diz para João que ele deve comer o livro. Aqui, William Hendricks, um renomado intérprete do Apocalipse, de tradição reformada, ele diz que esse livro não é outro senão a palavra de Deus, o Evangelho pregado em todo o tempo e em todas as nações, porque não basta que nós vejamos como João viu o livrinho na mão do anjo, não basta que nós somente conheçamos intelectualmente, academicamente a palavra de Deus, mas nós precisamos comer a palavra. E isso tem um símbolo muito forte, porque a Bíblia tem vários textos que compara a palavra de Deus à comida. Lá em Mateus 4:4, Jesus fala desse pão que dá vida. Lá em 1 Pedro 2:2, ele fala do leite genuíno, espiritual, para alimentar nossa alma. O Salmo 119, 103 diz: quão doces são na minha boca a tua palavra, são como favos de mel. Então nós precisamos de fato assimilar a palavra de Deus, para que possamos compreender que o tempo que vivemos é um tempo difícil, é um tempo mau, é um tempo de oposição a Deus, é um tempo que homens ímpios bradam as coisas mais absurdas sobre Deus, onde pessoas fazem filmes sobre Jesus, colocando-o como revolucionário, como amante de Maria Madalena, como tantas outras coisas, mas a igreja de Cristo precisa aprofundar na palavra, para poder cantar como cantou com tanta alegria nessa noite. Ressuscitou, Ele vive, exaltado é o Senhor da igreja e vai conduzir o seu povo. Em quinto lugar, o mistério do livrinho. A palavra que traz a luz revela o mistério da salvação. O versículo 7 diz que os profetas falaram, anunciaram o tempo da salvação, e é verdade. Hoje de manhã continuamos um estudo que começou domingo passado, dos profetas menores, e nós lemos o capítulo 4 de Malaquias, palavra tremenda com a qual é encerrada a palavra profética, o último dos 12 profetas menores, falando antes daquele intervalo de 400 anos, em que não foi dada nenhuma palavra profética a Israel, até que Jesus veio, e então Lucas descreve o movimento de anjos ali na Palestina, em Jerusalém, em Belém, anunciando a vinda do eterno Filho de Deus. Malaquias 4, versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo nas suas asas a salvação. No versículo 6, há uma palavra tremenda. Malaquias 4, versículo 6, diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
uma palavra prometida para esse tempo onde estamos vendo tanta divisão na família, onde estamos vendo tanto afastamento, mesmo entre pais e filhos, esposos e esposas, mas essa palavra promete que chegue a esse tempo e a igreja precisa estar atenta, buscar no Senhor a fonte que mantém coesas e unidas todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sexto ensino que vemos aqui: experimentaremos a doçura e também o sofrimento, se quisermos perseverar até que Ele venha. Eu gostaria que você repetisse: experimentaremos a doçura e também o sofrimento, se quisermos perseverar até que Ele venha. Sim, esse livrinho era na boca doce como mel, mas no estômago se tornou amargo. A verdade é que muitos que chegam e são atraídos pela mensagem do Evangelho, e quem sabe aconteceu com algum de vocês aqui nessa noite, que depois de tomar a decisão por Cristo, depois de decidir firmemente andar com Jesus, se preparou, recebeu o batismo, uniu-se à igreja, mas de repente parece que o tempo de perseguição ficou mais intenso, a oposição ficou maior, as coisas pareceram mais fugir de controle. Mas não se esqueça, 2 Timóteo 3, versículo 12, a palavra diz que quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então nós precisamos compreender que, embora a graça do Evangelho traga uma alegria indescritível ao coração, mas também nós precisamos compreender que o sofrimento pode vir, e quando ele vem, aprender a suportá-lo no poder e na graça de Jesus, rogando sempre ao Espírito Santo o quebrantamento, o transbordamento, a consolação que só Ele pode dar. 2 Pedro, capítulo 3. O que fazer nesse tempo de expectativa? O que a igreja precisa fazer nesses anos da nossa jornada aqui, nesses tempos dos últimos dias que começam lá na ressurreição e ascensão de Jesus, mas caminham para uma intensa consumação? E Pedro, no capítulo 3 da sua segunda carta, nos fala 3 coisas interessantes. Esperar o Senhor, diga esperar o Senhor, viver uma vida reta e crescer em Cristo. É isso que marca a nossa jornada, coisas bem simples. Nós vivemos na expectativa de que o nosso Senhor que prometeu virá. Nós, como cristãos, sabemos que o convite é para levantar e andar, porque não é aqui o nosso descanso. Mas o escritor aos Hebreus diz que resta um repouso para o povo de Deus. Então nós precisamos esperar o Senhor e compartilhar sempre a outros a respeito dessa grande esperança do nosso coração. Viver uma vida reta, suportar com paciência todas as oposições que vêm contra nós. Como crentes bíblicos, nós não podemos ser pessoas que acham que fomos chamados em Cristo para viver uma vida da mesma maneira como os ímpios vivem, onde o nosso lazer, as coisas que achamos que fazem bem, que nos dão entretenimento, estão marcados por coisas proibidas pela palavra de Deus. Crentes viciados em cigarro, em bebida excessiva, terrível, que tira o equilíbrio, crentes viciados em sexo, em pornografia, em coisas da mídia, da internet, da televisão, que poluem a consciência, que amargam o coração, que lançam por terra tudo aquilo que é bom, que Deus criou. Não, Pedro disse, é tempo de viver uma vida reta, comprometida com Deus. E isto é parte do anúncio
que esse anjo formidável, fenomenal, está ali anunciando que não haverá demora, porque o tempo vem e porque os que são de Cristo são chamados cada vez mais a se separarem. Não no sentido de você deixar de conviver com as pessoas, mas de separarem da poluição e da corrupção do mundo. Por isso, os profetas advertiram: sai dela, povo meu, porque Babilônia, esse império maligno, que antes foi o império da história, hoje é o império espiritual, que reúne os grandes e poderosos do mundo, os que produzem armas mortíferas, os que disseminam bebidas que arrasam com a saúde das pessoas, que destroem famílias, que enchem as prisões. Nós precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de uma vida pura, de uma vida que agrada ao nosso Deus. Eu disse uma vez a um casal de adolescentes, tem alguns anos isso, gente firme, gente do Senhor, e estavam começando um namoro. E eu disse: eu tenho que ser muito franco com vocês. Guardem a pureza do seu corpo para o seu casamento, e vocês usufruirão o melhor da vida íntima que Deus tem para os que são dele. Tenha a ousadia de agir diferente desse mundo perverso. Nós precisamos nos dedicar sempre a louvor e gratidão e oração por aquelas coisas que nós não somos capazes de mudar. Aqueles acontecimentos que pesam tanto a nossa alma, que inquietam tanto o nosso coração, coisas que aconteceram 10 anos, 5 anos, 8 anos, 20 anos atrás, ou aconteceram. Nós não podemos mudar o tempo, mas nós podemos usufruir, experimentar e mergulhar no perdão de Deus. Uma antiga canção que eu gosto muito diz na sua letra: o passado é perdoado, se perdão se pede ao Pai. O presente de repente passa e não dá medo mais. O futuro é cheio da certeza da graça e do amor de Deus. Então nós precisamos experimentar doçura e sofrimento muitas vezes, mas há uma promessa. Em sétimo e último lugar, a palavra do Evangelho deve ser compartilhada a povos, nações, línguas e reis, até que ele venha. É o que o anjo formidável, imagina essa cena desse anjo imenso, com os pés, um pé no mar, outro pé na terra, simbolizando toda a estrutura da terra, trazendo uma palavra universal, global. Mas ele diz para João: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e línguas. Sim, essa palavra profética precisa alcançar o mundo inteiro. O trabalho da igreja continua. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Eu disse hoje aqui de manhã que uma cena desta semana me chamou muita atenção e confesso que me causou uma certa inquietação, que depois, graças a Deus, em oração, foi dissipada. Mas nós vimos, depois de um tempo grande, muito tempo, depois dessa guerra cruenta de Rússia e Ucrânia, estavam assentados numa mesa, de um lado Putin, presidente da Rússia, e do outro lado Xi Jinping, presidente da China. E o que foi vazado e dito, porque só sai o que eles querem dizer, e a imprensa publicou, é que estavam tratando de uma grande aliança de poder para toda aquela área da terra. E logo depois houve um anúncio do Kremlin para a Ucrânia que a guerra vai ficar pior. E a gente fica a pensar: o que isso quer dizer? Bombas nucleares? Que é o medo terrível que toda a Europa mergulhou meses atrás, desde que essa guerra começou. Mas, olhando para o rosto desses homens ali, eu fiquei pensando:
quanta arrogância, quanta presunção dos que acham que tem na mão o poder para colocar o mundo em risco, para fazer as coisas mais terríveis que possa imaginar fazer. Foi bom ter olhado para esse texto e ver esse único anjo de Deus, imenso como os céus, com um pé na terra e um pé nos céus, bradando e dizendo, juntamente com 7 trovões, e declarando, jurando por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto nele existe, que já não haverá demora. Bendito seja o Senhor. A palavra continua, o reino continua, a igreja continua. A igreja continua. Alguns cogitaram, há 2 anos atrás, que a igreja não iria mais se reunir. A igreja não seria mais a mesma, não é? As pessoas confundem, nesse mundo pecador, a igreja com a organização humana. Ela não é organização humana. Porque em Efésios está dito que ele deu Cristo à igreja e a igreja a Cristo, para que ela proclamasse no mundo o poder do Deus que conduz a história.